Boa noite, meus amados irmãos. Eu vos saúdo com a santa, gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para trazer, uma vez mais, uma porção da palavra de Deus para o teu coração. Esta palavra que salva, esta palavra que liberta, essa palavra que transforma a vida do mais vil pecador. É bem verdade que a palavra de Deus, ela tem a resposta para toda a nossa pergunta. A Bíblia tem a resposta que você precisa para a tua dúvida, tem solução para o teu problema. É por isso que sempre dizemos que a palavra de Deus, ela é a bússola do cristão, pois através da palavra o cristão, ele sabe aonde deve ir e como deve andar. Por isso, nesse exato momento, eu quero que os amados irmãos possam meditar comigo em um texto bíblico que se encontra escrito no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. É o texto sagrado. Queremos meditar neste exato momento e eu tenho certeza que Deus, através desta palavra, vai falar fortemente ao teu coração. Uma passagem bíblica bastante conhecida, que fala sobre as duas construções ou os dois alicerces. A Bíblia fala de uma casa que foi construído na areia. A Bíblia diz que esta casa, por ser construído na areia, a Bíblia diz que esta casa veio o vento, veio as tempestades, veio os vendavais. E por ser uma casa construída sobre areia, a Bíblia diz que esta casa caiu, traduzido, desabou por completo. Mas também a Bíblia fala de uma casa que foi construída sobre a rocha. A Bíblia diz que sobreveio ventos, tempestades contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava firmado na rocha. Uma casa segura, uma casa bem alicerçada. Trazendo para o lado espiritual, meu irmão, é uma palavra que nos leva a refletir algo importante. E eu faço uma pergunta a você nesse exato momento. Em quem você está firmado? Qual é o teu alicerce? Em quem você está firmado? E qual é atualmente e ultimamente o teu alicerce? Muitos não seguem o ensino bíblico que deveria seguir. A Bíblia diz que nós devemos permanecer firmes com Cristo e fiéis. A Bíblia diz que nós temos que permanecer olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando a gente olha, meus amados irmãos, para Jesus, autor e consumador da nossa fé, passe a luta que passar, venha a prova que vier, o cristão, ele é como aquela casa na rocha. Ele tem firmeza, ele tem segurança,
ele tem base. Ele não se importa se vai vir luta. Ele não se importa se vai se levantar tempestades. Ele não se importa se vai se levantar vendavais. Ele não se importa se vai se levantar calúnias, defamações e perseguições contra a vida dele. Sabe por quê? Porque ele tem uma casa, uma vida alicerçada em Cristo Jesus. Ele tem uma vida abalizada na palavra de Deus. Ele sabe que tudo que está acontecendo hoje, nos dias atuais, é prenúncios eminentes da volta de Cristo. Ele é um cristão firme. Ele é um cristão alicerçado. Ele é um cristão convicto. E ele sabe o que ele quer e a quem ele está servindo. E por que está servindo para um dia ir morar no céu com Jesus. É importante que você, meu amado irmão, seja como esta casa, firmado na rocha. A rocha para nós hoje representa o Senhor Jesus Cristo. A rocha para nós hoje representa o Senhor Jesus Cristo. É Jesus que nos firma. É Jesus que nos segura. É Jesus que nos sustenta com as suas fortes e poderosas mãos. Cristão que ora tem visão. Cristão que jejua tem vida consagrada no altar. E cristão que medita na palavra de Deus, ele não se abala e nem desanima por causa de luta ou de prova. Ele pode ficar triste, ele pode ficar um pouco cabisbaixo. É normal do ser humano porque temos alma. Mas ele não desiste de servir a Deus, ele não desiste da fé, ele não desiste da presença do Senhor jamais. Porque prova não desvia crente da igreja. Prova não desvia crente dos caminhos do Senhor. Prova não tira ninguém da presença de Deus nem da igreja. As provas que vêm sobre a minha e a tua vida são essenciais, imprescindíveis, importantes, no sentido de trazer firmeza, alicerce e novas experiências com o Senhor Jesus. Porque contar aquilo que alguém viveu é fácil. Relatar aquilo que alguém viveu é fácil. Viver ou contar experiência de outros irmãos e irmãs é fácil. Mas quando a gente tem uma experiência, quando a gente tem uma experiência particular com Deus, a gente aprende, a gente amadurece,
a gente começa a crescer, a evoluir espiritualmente falando para a glória de Deus. Então que você em meio à prova, então que você em meio à luta, meu irmão, minha irmã, se firme na presença do Senhor Jesus. Porque essa luta, essa prova que você está a passar ou está passando, está te trazendo experiência com Deus. Está te trazendo novas experiências com o Senhor. Está te trazendo amadurecimento, aprendizado novo na sua vida espiritual. Porque o que a gente está vivendo hoje, espiritualmente falando, é cristãos, estamos vendo cristãos raquíticos espiritualmente. O que é cristão raquítico espiritualmente? É aquele que não cresce, é aquele que infelizmente não evolui, é aquele que infelizmente não amadurece e não cresce, não desenvolve-se na presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai mudar essa situação. Eu tenho certeza que Deus ele vai mudar o quadro da sua história, o quadro da sua vida. Prova não desvia crente, lembre disso, prova não desvia crente. Prova faz crente crescer. Prova faz crente amadurecer. Prova faz crente ter experiência nova com o Senhor. Olhe, algo importante eu quero falar para você. Não olhe para o homem. O homem é falho. Não olhe para o homem é humano, é falho. Você sabe na palavra, lá em João capítulo 8, que o Senhor Jesus, ele disse, olha, o Senhor Jesus ele falou, na passagem de João capítulo 8, aquele que dentre vós não tiver pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra esta mulher. A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso e a sua verdade não está em nós. Quem é que não tem pecado? Quem é que não tem erro? Quem é que nunca errou na vida? Quem é que nunca pecou? Quem é que nunca falhou? Me diga um ser humano na terra que nunca errou. Me aponte um ser humano na terra que nunca falhou. Não existe, não existiu e jamais existirá. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, mas anuncia a todos e em todo lugar que venha o arrependimento. Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer e anuncia a todos que venha ao arrependimento. Tá certo? Que você se firme com Cristo, se firme com Jesus